Então, os textos, os livros do Nietzsche vão retomando permanentemente a questão da religião, ampliando, ampliando, aprofundando e levando a formulações especialmente chamativas, não é? Que a gente precisa interpretar exatamente isso, por que chegar num ponto em que se diz, ele diz, Deus está morto, né? Esse seria um desafio nosso, quer dizer, temos que enfrentar esse desafio de compreender exatamente o que significa dizer isto, Deus está morto, né? Quem é Nietzsche? Ah, é aquele que falou que Deus morreu, né? O povão pensa assim. E, ao mesmo tempo que isto ocorre, não ocorre aquilo que deveria ocorrer, que é pensar o que isso significa. Né? Morreu e pronto, Nietzsche é ateísta. Né? É mais ou menos assim que as coisas se dão. Em vez, se a gente parar para pensar o que significa Deus está morto, é muito diferente as conclusões que a gente possa vir a tirar. Então vamos verificar este ponto aqui, a gente se referindo ao texto do Nietzsche, que é no livro A Gaia Ciência, que se encontra a famosíssima passagem em que essa ideia da morte de Deus aparece. Eu vou ler inteira, né? A passagem. É o aforismo número 125.
Deixa eu botar meu óculos aqui, senão não vê direito. Então diz assim Nietzsche, neste aforismo 125 da Gaia Ciência. O título é O Homem Louco, isso na tradução, né? Porque poderia ser só o louco. Não seria ruim se aparecesse só o louco, porque no alemão não tem o homem louco, não é o louco. Mas enfim, também o homem louco é o mesmo significado. Então, o homem louco. Não ouviram falar daquele homem louco que, em plena luz, em plena manhã, acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: Procuro Deus, procuro Deus. Como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido e perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança, disse um outro. Está se escondendo. Ele tem medo de nós. Embarcou num outro navio. Emigrou, gritavam uns para com os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-se com seu dizer. Para onde foi Deus? Gritou ele. Eu já lhes disse, nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Isso, como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do sol? Para onde se move ela agora? Para onde nós morremos? Desculpem. Para onde nós nos movemos? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não na pele do sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não acontece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. E Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Isso é uma coisa impressionante, não é? Texto incrível. Por isso que o pessoal gosta do Nietzsche, né? Porque chega num ponto assim que tem que parar e pensar, né? Também. Porque tudo isso é muito doido, porque primeiro assim, bem do ponto de vista lógico, não é? Do ponto de vista lógico, não dá para falar Deus morreu, porque Deus, por definição, é um ser eterno, não é? Não tem morte, não tem essas categorias humanas, não se aplicam a Deus. Né? Deus é Deus justamente porque está acima de todas essas características puramente humanas, né? Todos os homens são mortais, isso sim. Agora Deus morreu trazê-lo para o nível dos homens mortais. Então, o que quer dizer isso? E aí, né, eu tive a oportunidade
Acabou, não tem mais como gravar? É? Então vai, vamos lá. Então eu tive a oportunidade de percorrer muitos e muitos vídeos, né, que tratam dessa questão da morte de Deus muito diretamente. E aí eu fiquei impressionado com a quantidade de interpretações diferentes da mesma frase, dessa frasezinha, que Deus morreu. O que quer dizer isso, né? Bom, então, primeira coisa que todo mundo pelo menos concorda nisso, essa frase precisa ser decifrada. É, é, talvez o conceito de decifrar seja mais intenso do que o conceito de apenas de interpretar, né? A interpretação a gente sabe que é um grande instrumento, não é? Que o Nietzsche utiliza permanentemente, mostrando justamente a outra frase célebre dele, que não existe fatos, só existem interpretações, né? Mas, neste caso aqui, o que é interpretar a frase Deus está morto? O que é isso, né? Então, eu não me satisfiz com as opiniões que apareceram nesses diferentes vídeos. É claro que também não dá para exigir muito, porque a grande maioria desses vídeos são de pessoas muito jovens, né? Que a gente percebe que são estudantes ainda de filosofia. Muitos nem sabem direito falar a palavra Nietzsche. Né, tem um monte de indícios assim da fragilidade desses jovens, né, que têm essa coragem de aparecer na televisão para aparecer no vídeo para dizer alguma coisa. Mas eu acho que para interpretar corretamente, talvez a gente possa seguir o seguinte caminho, talvez, né, porque também é uma coisa que não dá para garantir. A gente deve pensar, antes de mais nada, que justamente Nietzsche tem como absolutamente firme, né, a seguinte posição: os homens que inventam os deuses. Não, o discurso sobre a divindade, o discurso sobre os deuses, só pode ser um discurso propriamente humano e não de outra fonte, isto é, não há propriamente uma fonte divina. A fonte, para a gente entender tentar entender esse outro mundo, é humana. Assim como o Marx vai mostrar aqui, para entender o que é a riqueza, a riqueza dos homens, né, a riqueza real, a gente tem que procurar entender o que é a mercadoria e os segredos da mercadoria. Da mesma forma, o Nietzsche fala que tem que pensar os homens e as circunstâncias em que a religião aparece. As circunstâncias reais do surgimento da religião é que podem informar, pelo menos desse ponto de vista, o que ocorreu de fato. Então, o que ocorreu? O que significa propriamente esse grito, né? Deus está morto. Isso só pode ter sentido como uma espécie de alerta desesperado para alguém que sente que é muito mais a fé religiosa que está em decadência. Né? A fé religiosa, por isso, todas essas comparações que a gente faz, desapareceu o horizonte, né? Desapareceu a possibilidade de a gente se orientar, não temos mais como
aquilatar o que é o que está à direita e o que está à esquerda, não é que a gente perde a orientação completamente. Sem Deus a gente se perde, não é? Essa que é a ideia. A, que é um tema, no fundo, pascaliano também, não é? Sem Deus, né? A miséria do homem sem Deus. Né? Que volta aqui com muita força para querer dizer o quê? Que é muito mais esta fé religiosa que, que o mundo está vivendo hoje. Não há mais, no fundo, e o desespero do Nietzsche é por causa disso, não há mais propriamente a crença em Deus, né? Não é que Deus morreu, é que a crença em Deus, a fé em Deus, é que sofreu um abalo assim terrível e que está se manifestando isso, e justamente nessas situações em que orientação não existe mais. A orientação divina existia, e isso era o bom da religião. Não é? Então, outra questão. A religião não é só mentira. Não é só mentira. A religião é, de fato, a orientação em situações muito complicadas e que é preciso admitir que haja uma referência externa que tenha mais capacidade de orientar, de ter mais certezas para orientar do que nós que somos animais, não é? Que não temos discernimento então adequado a verificar exatamente o que está acontecendo. Então, este Deus está morto é muito mais um grito, não é? De Nietzsche, um grito de desespero do Nietzsche, não é propriamente a acusação da, da morte de Deus. De jeito nenhum, não é que Deus esteja realmente morto. É que, como ele fala, os homens o estão matando, porque não estão mais dando vida a ele, não estão dando mais alimento para ele, alimento para que a vida seja pensada nesse campo de alguma coisa que seja maior que esta vida meramente física. Né? Então é mais isso que eu acho que está. Isso é um discurso que acaba sendo político. Não é? Então, é uma nova política para recuperar esse rebanho que cada vez mais se perde. Esse é o diagnóstico oculto do Nietzsche. Né? A gente tem um rebanho que cada vez mais é ateísta, cada vez mais não se importa com Deus. Quer dizer, esse é o diagnóstico dele. Então, Deus está morto é um alerta para que os homens, com esse choque dessa palavra, Deus está morto, possam, com esse choque, possam se pôr no nível de uma procura que há muito tempo, uma procura do próprio Deus, que há muito tempo não se faz mais. Por quê? Porque a ciência responde, aparentemente, a todos os problemas. A ciência, a tecnologia, o mundo moderno, de maneira geral, parece responder a todas as inquietações antigas. E quanto mais essa sensação de que a ciência substitui de fato a religião, quanto mais isso ocorre, mais a frase Deus está morto se instala para que se possa desembaraçar o caminho da verdadeira salvação, que é pela ciência e não mais pela religião. Então, o Nietzsche sente isto como uma tragédia horrível, não é? Uma coisa medonha. E é isso que
dá origem a esse sentimento, não é? Da perda da força da religião, né? Cada vez mais, que que os próprios religiosos deram, e aí a origem também da interpretação que o Nietzsche deu para toda o cristianismo como alguma coisa que né, quase como uma causa do niilismo, não é? O niilismo, que é a sensação de perda de valor, né, dos valores, e que a sensação maior do mundo direta é do nada. Então, o niilismo é aquilo que, na verdade, segundo a interpretação do Nietzsche, vem ocorrendo há muito tempo, desde praticamente o início do cristianismo, não é? E a gente tem essa posição de ter muito cuidado com as manifestações sensíveis da vida, né? Com todo o aspecto prazeroso da existência, né? Isso sim, seria efeito maior do cristianismo, esta, enfim, em última análise, essa negação da natureza, né? Que é o títulozinho do livro, que está no título de um capítulo do Crepúsculo dos Ídolos, se chama exatamente a moral como contra a natureza. A moral, não é a religião. Mas a gente sabe que moral e religião são duas coisas muito próximas, não é? Que a moral consagra aquilo que mais ou menos a religião meio inventa, né? Ou apresenta como tese. Então, o que o Nietzsche nessa crítica à religião vai salvar é justamente a religião grega. Segundo ele, a religião grega, posso ler o texto, tem uma enorme dignidade. A dignidade da religião grega é a seguinte: é que os homens e os deuses se equiparam. Os homens não são inferiores aos deuses. Os deuses não são superiores aos homens. Então, esta igualdade entre os homens e os deuses é que confere à religião grega um caráter absolutamente excepcional. Então, por isso que a gente pode dizer que Nietzsche não acusa a religião em geral. Ele acusa a religião que não promove a alegria humana. O que não promove a alegria humana é objeto de crítica violenta, né? Mais do que violenta, né? Tem uns trechos aí que arrepia até. Mas, né? Deixa eu ver se eu encontro fácil. Aqui. Isso, acho que é esse texto aqui. É um texto que está aqui no Anticristo, né? É o parágrafo 18. O conceito cristão de Deus. Como Deus peraí. Deus como Deus dos doentes. Deus como aranha. Deus como espírito. É um dos mais corruptos conceitos de Deus que já foi alcançado na Terra. Talvez represente o nadir na evolução descendente dos tipos divinos. Deus degenerado em
contradição da vida, em vez de ser transfiguração e eterna afirmação dela, ou desta. Em Deus, a hostilidade declarada à vida, à natureza, à vontade de vida. Deus como fórmula de tal fórmula para toda difamação do aquém, para toda mentira sobre o além. Em Deus, nada é nada divinizado, a vontade de nada a vontade de nada canonizada. Esse é o parágrafo 18. Aforismo 18 do Anticristo. Então, é esta a grande objeção. E a religião grega é o contrário disso. A religião grega é uma religião que afirma a vida, antes de mais nada. E nessa afirmação da vida, há um grande destaque sobre o papel da dança, né, nos festejos, e a grande afirmação da necessidade e do valor da dança. Tanto que Nietzsche outra vez fala, eu só acredito num Deus dançarino, né? Que é referência, então, à cultura grega, que fazia o culto da alegria, antes de mais nada, como culto do vigor corporal de cada um dos membros da comunidade, né? Então, eu acho, de tudo que eu li, isso que é o mais importante, que tem religiões que, sim, promovem a vida, e outras religiões que não promovem a vida. Entre elas, a principal religião, que tem muito mais tempo histórico, né, de existência, é que foi sempre, cada vez mais, provando que é uma religião contra a vida, como esse texto denuncia, né? Então, eu acho que aí tem um grande problema para a gente pensar, a religião é uma coisa que a gente pode enunciar simplesmente, não é? Porque todo o trabalho do Nietzsche é sempre comparando o cristianismo com a Grécia, né? Ou com os desígnios da cultura grega, digamos assim, né? Para atualizar um pouco o vocabulário. Mas é isso que é interessante, né? Então a religião não existe, só existem os tipos, aí fica outro problema enorme. Como é que a gente fala em a religião no singular, se de fato existem apenas duas religiões tão diferentes quanto a religião cristã e a religião grega, né? Como é que fica isso? Eu cheguei nesse impasse aí. Não posso mais falar a religião, que esse singular aí não designa nada. Ou é uma ou é outra, né? Para o Nietzsche é isso. Não tem esse comum. Mesmo no ponto de vista lógico, né? Que seria o ponto de vista gramatical lógico, né? Não dá para falar. Porque, de fato, esse lógico é falso. Porque o que existe de fato é uma religião que é grega, que aposta na alegria, nos prazeres da carne e tal, que não vê isso como pecado e tal. E outra religião que é o cristianismo, cujo princípio fundamental é contra a natureza, né? Então eu cheguei nesse ponto aí e agradeço muito o convite e espero que o que eu tenha falado aqui vale para alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom, né? Ótimo. Ótimo.
Essa é a valsa do adeus. Chopin. Muito bom.